Prezados participantes desse painel, membros do Conselho Mundial da Água presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Conselho Mundial da Água, gostaria de agradecer o convite dos organizadores desse evento para lhes trazer uma mensagem ao início deste importante painel. Não poderíamos ter um momento mais apropriado para essa discussão quando a região metropolitana de São Paulo enfrenta um quadro hidrológico jamais observado em sua história. A água tem muitos significados. Para o ambientalista, é um meio indispensável para a sustentação da flora e da fauna aquáticas. A criação e tem o poder de purificar a alma. A água permeia a nossa consciência e espiritualidade. Para governos e também para empreendedores de diferentes setores usuários, a água é um recurso de grande utilidade para produzir alimentos, gerar energia, abastecer populações, comércio e indústria. Certamente, cada cidadão comum tem sua visão particular acerca desse importante recurso natural. Sua disponibilidade impacta todos os setores da atividade humana, seja do ponto de vista econômico, social ou ecológico. Em realidade, a água é essencial a todas as formas de vida e começa a ser reconhecida como um recurso escasso e a receber o título de petróleo do século XXI. Apesar disso, ainda se observam situações onde o uso da água não tem sido parcimonioso. Em partes da Síria, por exemplo, devido a retiradas de água que excedem, em grande medida, a recarga pela chuva, o nível dos aquíferos está caindo a uma taxa de 1 metro por ano ao longo dos últimos 30 anos. Nos Estados Unidos, o aquífero Oglala, que se estende por 8 estados do meio-oeste americano, está perdendo capacidade devido ao uso intensivo na irrigação. Em partes da Índia e da África, a situação é semelhante. Sobre esse cenário de escassez, temos ainda 2 efeitos complicadores. Primeiro, é o crescimento populacional, que reduz a disponibilidade per capita, a pressão sobre os recursos hídricos, devido a uma população estimada pelas Nações Unidas em 9,5 bilhões em 2050, será enorme. Isso se dará de forma mais significativa nas regiões mais pobres e vulneráveis do planeta. Mesmo na China, onde a população cresce a taxas menores do que, por exemplo, no sudeste da Ásia ou África, tem-se a expectativa de estabilização no nível de 1,6 bilhões de pessoas. Isso significa um aumento de 200 a 300 milhões de pessoas sobre essa mesma terra e sobre esses mesmos recursos hídricos existentes hoje. Além disso, o aumento da renda per capita nos países emergentes implicará em padrões de consumo maiores, tanto de energia como de alimentos. Isso significa que mais água será necessária para produzir alimentos e energia, tanto hidráulica quanto térmica. O segundo efeito complicador chama-se poluição. Com a transformação das economias, há uma demanda maior de água para atividades produtivas e consequente geração de efluentes poluidores. Uma das grandes virtudes da água é a sua capacidade de levar embora os esgotos, o lixo, enfim, tudo que é lançado dos córregos, rios e lagos. Isso não é uma prerrogativa dos países menos desenvolvidos. Nos idos de 1858, o rio Thames, em Londres, era uma grande latrina. Os principais rios dos Estados Unidos eram poluídos nos anos 1950. Hoje, temos a perfeita noção da importância do tratamento dos efluentes líquidos. Entretanto, o que se observa é que somente os países com sólidas economias foram capazes de limpar os seus rios através da construção de custosas estações de tratamento de esgotos. Os países pobres e emergentes têm ainda um longo caminho a percorrer nesse setor. As metas do milênio lançadas pela ONU no ano 2000 previam que até 2015 deveríamos reduzir em 50% o número de pessoas sem acesso à água potável e saneamento básico. Infelizmente, há um ano do prazo limite, podemos afirmar que essas metas não serão atingidas. O problema associado à escassez de água e poluição é a fragmentação institucional do setor de gestão de recursos hídricos. Frequentemente, decisões sobre o uso da água e lançamento de efluentes são tomadas pelo menos por 6 autoridades setoriais.
agricultura, energia, meio ambiente, indústria, mineração e uso municipal. Em alguns países, esse número pode escalar para até 20 autoridades setoriais. Em um cenário preocupante de mudanças climáticas, onde se espera uma variabilidade maior das precipitações com secas mais prolongadas e enchentes mais intensas, a gestão de recursos hídricos passa a ser fundamental para a sobrevivência das populações. O conceito de segurança hídrica, lançado em 2012 pelo Conselho Mundial da Água, durante a 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, representa um movimento na direção de trazer a água para a agenda política de mais alto nível mundial. Segurança hídrica ocorre quando uma sociedade dispõe de água para suas atividades de higiene, saúde e alimentação, para seu desenvolvimento socioeconômico e para a manutenção dos seus ecossistemas essenciais. É algo que tem chamado a atenção de governos e do setor empresarial em todo o mundo. Por exemplo, o National Intelligence Council dos Estados Unidos publicou recentemente um relatório que analisou os temas condutores que moverão o mundo nos próximos 20 anos. 4 temas foram destacados como os principais condutores: empoderamento das pessoas, com o aumento da classe média mundial, consumidora de bens e serviços; difusão do poder por um número maior de países; os padrões demográficos, com migrações entre países e urbanização; e o nexo entre água, alimentação e energia. Esta mesma preocupação é compartilhada pelo Fórum Econômico Mundial, que congrega as principais lideranças empresariais mundiais. Segurança hídrica é fundamental para que possamos atingir segurança em outros domínios da sociedade. Por exemplo, segurança alimentar e segurança energética não poderão ser atingidas sem segurança hídrica. Para se atingir segurança hídrica, é necessário dispor-se de infraestrutura e governança adequadas. Infraestrutura é fundamental para se aumentar a capacidade de reservação de água. Enquanto, por exemplo, a Austrália dispõe de 5.000 metros cúbicos por habitante ano, a Etiópia dispõe de uns parcos 240 metros cúbicos por habitante ano. O PIB da maioria dos países africanos varia de acordo com o regime pluviométrico: pouca chuva ou excesso de chuva, PIB baixo. O financiamento dessa infraestrutura para os países pobres ainda é um desafio importante. O Conselho Mundial da Água criou um painel de alto nível, presidido pelo secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, que deverá trazer propostas inovadoras nesse tema do financiamento durante o próximo Fórum Mundial da Água, em abril do ano que vem, na Coreia. Infraestrutura, é claro, não é panaceia. Uma vez que a infraestrutura está desenvolvida, é necessário um processo de governança adequado para gerenciá-la. Isso envolve instituições públicas de gestão de recursos hídricos sólidos, envolvimento dos usuários no processo de tomada de decisão, planejamento de curto, médio e longo prazo no nível da bacia hidrográfica, sistema de outorga e fiscalização de uso e instrumentos econômicos de gestão como o poluidor pagador e o usuário pagador. No sentido de mobilizar a classe política mundial a partir de uma sólida base técnica, foi criado em 96 o Conselho Mundial da Água. Somos uma organização de múltiplos atores envolvendo governos municipais, municipalidades, parlamentares, setor privado, organizações não governamentais, setor acadêmico, usuários de água, entre outros, trabalhando em prol do desenvolvimento e gestão de recursos hídricos. Os fóruns que organizamos juntamente com governos nacionais de diferentes países têm trazido cada vez mais um grande número de interessados de todos os setores da sociedade ligados à água. O primeiro foi organizado em Marrakech, seguido de Haia, Kyoto, Cidade do México, Istambul, Marsella, e o próximo terá lugar em Daegu, República da Coreia, de 12 a 17 de abril de 2015. O slogan desse fórum é Água para o Nosso Futuro, através, sem dúvida nenhuma, da implementação de soluções para os desafios da água hoje. Estão todos convidados a se juntarem a nós nessa missão. Ao finalizar, informo às senhoras e senhores que estamos em tratativas com o governo brasileiro para a realização do 8º Fórum Mundial da Água em 2018 em Brasília. Isto é um testemunho da importância do Brasil no cenário mundial ligado ao desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos. Muito obrigado por sua generosa atenção.